Temos aos roteiros. Voltemos ao roteiro. Como é que vocês faziam os roteiros para os vídeos do Mundo Canibal? Mundo Canibal? Cara, De onde vinha? era Como uma é que- ideia, como é que era? uma ideia solta. Máquina de escrever. E quando a gente começava a fazer as vozes, porque não sei se vocês sabem, a voz é feita antes do desenho animado, sabiam disso ou não? Sim. É. Você faz a voz antes. E na voz você já transforma o roteiro total, vem caco, vem piada pra caramba. Então o roteiro, ele é muito primitivo, assim, o roteiro de um desenho animado no estilo que a gente fazia. Era uma ideia, mais ou menos com começo, meio e fim, mas ele podia se transformar todo quando a gente começava a gravar, cara. Porque a gente começava a cagar da risada e o personagem ia pro outro lado, aí o outro tinha que reagir. Era uma coisa mais engraçada do mundo, era fazer as vozes, desculpa. Cara, tem a ver porque é tudo desenho. É. Mas não tem a ver porque você fazer quadrinho e passar para animação. O que você muda do Não, de quadrinho do é roteiro para roteiro de quadrinho pra é É muito roteiro, específico, roteiro. É roteiro, roteiro. Página 1, quadro 1. Aham. Batman fala pra É. Coringa tal coisa, Coringa responde, dá um soco. Você tem Eu acho que é o muito- roteiro outro- mais roteiro Não, que mais existe, roteiro. velho. O quadrinho, Cara, você tá- pra mim, é muito me parece muito parecido com o roteiro de cinema. Não é, cara. Roteiro Não de é, cinema, de cinema você é não todo escreve. cagado também. Não, mas No assim, roteiro de cinema você fala no- assim, cena de luta entre Batman e Robin. E o diretor vai decidir como vai ser aquilo. No quadrinho, tem que falar exatamente. No quadro 1, o Batman dá um soco. No quadro 2, o Coringa é arremessado em cima de um monte de lixo. No quadro 3, ele levanta com uma faca. Você tem que ser muito específico, porque o desenhista não vai inventar na cabeça. Ele tem que saber por que ele tem que estar com uma vaca? Por que ele tem não sei o quê? Qual a expressão do Batman? Qual é a roupa que eles estão usando? Onde que é o ambiente? Tá escuro? Tá frio? Cara, você tem que ser muito específico, cara. Muito específico. Mas isso aí não é mais ou menos a especificidade que você dá no storyboard, É, quando você vai para um cinema? Então, por isso que eu acho mas é que no parecido, cinema... similar. Mas é mais Mas no detalhismo. cinema é só nas cenas de ação que você precisa de storyboard. Numa cena de conversa você não precisa. Numa cena de luta... Não, mas assim, na estrutura da ideia, como é que você escreve o roteiro por quadrinho? Já imaginando as cenas e os Sim, quadrinhos? o Você normalmente... vai a ideia e depois Normalmente você... o cara que escreve faz um... Se o cara não sabe desenhar, ele faz um palitinho mesmo. Ó, aqui tá o cara, pra o desenhista O saber. rabisco. Porque, cara, você imagina que o desenhista, ele tá trabalhando com só palavras, cara. E ele não tem atores. Que tem um ator que vai dar a carga dramática. Ele vai criar a É expressão. tudo na mão dele, né? Tudo na mão dele, É. cara. É um puta trampo, imagina. O Batman, ele tem que falar qual é o sentimento do Batman naquela cena, porque na O outra ator página... é o desenhista. O É. ator, ele entende o personagem, ele entra naquilo Aham. e ele vai entregar o que ele entende do personagem. O artista não tem esse negócio de ator. A E como é que intenção você do- dirige isso? Você vai... Aí ele te manda Ele rascunhos. vai te mandando os rascunhos, Rascunhos. você vai... Por exemplo, eu mandei a primeira versão do roteiro. Ele mandou o rascunho e falou, ó, Vilela, em vez de ser 4 quadros, eu preferi juntar 2 cenas nesse quadro grandão, os dois caindo de um prédio e já dando porrada no... Fala, puta, o cara vai te... Não é muito preso, ele vai te dar algumas opções, entendeu? Mas existe roteiro dessa forma, existe o roteiro estilo Stan Lee, que era o mais aberto possível, que era a história de super-heróis, que ele falava, da página 1 à página 5, é uma luta entre os X-Men, você se vira. E o cara desenhava o que ele queria. E depois desenhado aí, eles colocavam as falas. Depois do desenho. É uma outra forma de trabalhar. Com roteiros mais soltos. Mas são histórias bem mais leves, assim, mais tranquilas. Quando é uma história muito pesada, você tem que ser quadro a quadro. Pô, você vê um roteiro de Watchmen, do Alan Moore, cara. Putz. Às vezes uma página de quadrinho tem, sei lá, 30 páginas pra escrever uma Pra página. descrever, só descrever. Tem um relógio de tal marca, no fundo tem um personagem vestido com tal roupa de tal época, a luz tem que estar... Porque tudo aquilo faz sentido, entendeu? Ele é muito detalhista. E tem roteiristas tipo Stan Lee, que era super solto, deixava pro desenhista se virar, entendeu? Até porque ele tava fazendo, cara, dezenas de revistas ao mesmo tempo, nem tinha tempo de... Depois eu invento. Depois eu essa invento, monta. depois eu coloco as Eu palavras. faço isso aqui. Eu, quando escrevo pra mim... Faz um Eu faço arco-íro isso. aí. Faz um arco-íro aí Quando que eu escrevo pra viro. mim, eu só descrevo a cena muito simples e as falas, porque eu sei que eu vou desenhar, eu posso mexer tudo depois. Aham. Entendeu? Você sabe onde você quer chegar Fala, depois. fala, Mandíbula. Mas aproveitando aqui também, o pessoal perguntou pra cada um falar qual que é a estrutura de roteiro que eles montam pra televisão. Porque agora você deu um exemplo de estrutura de quadrinho. Como que é a estrutura de um roteiro? Vocês usam aquela parte de áudio e vídeo separado? Como que é?
Já usei, hoje Aquela não. também. Aquele Hoje roteirinho não. marcado. Isso sabe? eu usava, Depende. tipo, a tabelinha É. e tal. Três Isso eu usava duas muito quando eu tabelas, faço. tal, três. Publi Usava, também, não faço, pra- não uso. eu não Usa uso o Celtics, né? Tem alguns Celtics, programas. tal, desse de tabelinha, de um lado É. áudio, É. vídeo e tal. Isso aqui Aham. eu uso muito para quando eu vou fazer roteiro para evento corporativo. Porque aí larga lá na house e o pessoal Também tá vendo é. o que vai acontecendo e uma coisa muito mais de evento do que para Aham. televisão. Pra quem Pra nunca televisão, viu, é um quadro, né? Tipo um organograma, assim, que de um lado tem a parte de escrita, né? Do que tá passando na do que tá televisão, passando. de imagem, e no outro de áudio, né? Tem um. Mas no de noite vocês não fazem mais assim. Não, de noite é. Aquele classicão, né? Roteiro de- classicão. É o famoso ficha corrida. Como que é? É. Dá um exemplo, assim. Interna, você vai fazer É mesmo? Você, né? roteiro de sketch e para externas e tal, você diálogo. bota lá. Aí tem o nome Você da. bota tem lá. O nome da pessoa em caixa É. alta. Se é Aham. interna ou externa, que se é fora de um lugar ou dentro da sala, da Descreve. descrição da sala, fulano está numa sala assim, Tem assim, as assim, fichas tal, também, tal, né? tal. O Domingão é só Isso ficha. é eu uma, faço é ficha. uma estrutura Ficha TP feita também. É. para as sketches, para os quadros e alguma E dramatização aí que a tem gente faz. Danilo e a fala dele. Danilo e a centralizado. fala, centralizado, bonitinho, Aham. todo aquele roteirinho bonitinho. Formatado. Esse é o roteiro do programa, é assim. Tá. É, abertura, o traje e tal, não sei o quê, traveling de cana, Danilo. Não, e o Danilo é um dos caras que mais respeita o roteiro, né? É mesmo? O amparo que ele tem ali, ele usa TP, ele usa ponto, ele usa roteiro, ele usa fichas. Então, assim, ele é o cara que As fichas, o que são? É o Aí, roteiro? O roteiro da O roteiro entrevista do Domingão são fichas. Ah, é? O roteiro da entrevista do Danilo já não é nesse formato de... são as mais de- as cabeças, né? São que você faz. mais as deixas Uhum. Ah, para o Danilo e na sequência que a gente imagina que é a sequência que a entrevista vai seguir, com os bullet points lá, onde tem, aqui tem um vídeo sobre isso, tem um vídeo E sobre o isso. diretor lá no Switch não sei também o tá quê. com roteiro. Tá com o roteiro da entrevista, E ele pode tá soprar com ponto, também. vai soprando, chama tal coisa, vem pra tal coisa, Tá. não sei o que, corta pra lá, porque também tem a questão do controle do tempo, porque às vezes É. a entrevista vai rendendo e acaba Só que isso sobrando varia material. muito de apresentador para apresentador. Por exemplo, tem apresentadores, por exemplo, a Kátia. Você coloca o bullet do bullet, assim. Você coloca a palavra-chave ali, ela vai embora na ficha, né? E já tem o apresentador Precisa ser mastigado. que aceita todo esse amparo. E tem gente que gosta de Dália. A Sabrina gosta de Dália. Eu acho isso curioso. Nossa, sensacional. Eu vou lá Dália, com a explica o que canetinha. é Dália. Cartolina. Explica pro pessoal que não sabe o que é Dália. Dália é uma cartolina que você coloca É uma lá. senhora É uma que trabalha em todos os programas. É a tia dona Dália, Dália. a dona Que no Dália Raul do Gil, você já foi café. no Raul Gil? Nossa. Ela escreve exatamente como fala. Se é mas inglês, é assim. É. ele tem que escrever exatamente como Bluetooth, vai escrever Bluetooth. É. Sabe que dália, sabe de onde vem esse termo? É por causa ficava atrás de um vaso de flores. de né? dálias. É. Onde estão minhas dálias? Mas vocês preferem trabalhar com o quê? Com que tipo de pessoa? Ou tanto faz? Tanto faz, Eu assim. prefiro assim, com ficha. É mesmo? Sim. É mais fácil. Sim. Quando eu tenho um apresentador que realmente o trabalho não é que o trabalho é menor, é diferente, né? Você precisa entregar menos mastigado, porque ele vai lá e faz a dele e fica bom, né? É a pessoa que se garante ali, uma Kátia da vida, Kátia Fonseca, Faustão, né? A própria Natália Arcuri tá indo para esse caminho, né? Porque ela faz muito o conteúdo dela no canal ela já dela. sabe muito bem o que Então ela traz um repertório muito rico já daquilo que ela já sabe, então você dá bullets point. Quando eu cheguei lá, eu fiz aquele roteiro classicão, cheio de texto e tal, aí o diretor, o Rafael Blecher, que deixou eu vir, ele falou assim... né? Beijo, Rafa. Beijo, Rafa. Beijo, Rafa. Ele falou assim, acho que ela não vai precisar disso, porque ela improvisa muito bem e tudo mais. Então a gente dá outro tipo... É você entender qual é o suporte que você tem que dar ali, né? Eu acho que isso também é um papel do roteirista, entender qual é a grande necessidade e fazer o que precisa ser feito e não ficar, né, tentando ver o que demanda ali a sua necessidade ali daquilo que você tem que fazer e oferecer aquilo que o apresentador se sentir melhor, mais confortável de fazer. Eu trabalhei com um apresentador que eu tinha que dar a intenção da sensação. Nossa. Entre As parênteses? câmeras, né? Não, Como você colocava? Dá um exemplo assim. Colocar, tipo, o nome do fulano ou da fulana, e embaixo, tipo assim,
triste. Tem Ah, isso, não. tem isso, tem isso. Opa. Muito trecho, muito trecho. Tem roteiro, triste. gente, de sitcom, que E- você e- tem e que esse- sublinhar não, qual e é esse- a piada. E esse era roteiro de palco. existe Esse é isso. roteiro de palco, não era de sitcom, de sketch, nada. Era roteiro de palco. Caramba. Agora, eu acho Você tinha que sublinhar interessante... onde era pra ter a graça do negócio. Sublinha. O ponto, isso aqui não pode faltar. Pode mudar Tá, tudo, lá, menos isso. isso. Isso aqui ou é a piada que você tem que dar, ou é algo que é muito importante para uma cena lá na frente que o cara precisa falar aquela palavra ou, Putz, isso já- ou aquela... Vamos supor que a gente está falando, é um episódio que a gente está falando de perder essa taça. E todo mundo chama o episódio inteiro isso aqui de taça. É. Eu não posso correr o risco Cálice. de um cara chamar isso aqui de cálice num momento, ou de Aham. copo É. num momento. Onde tá meu copo? Porque pro cara não entender o contexto geral, então sublinha lá, taça. Você pode mudar tudo. Isso aqui você tem que falar exatamente do jeito que tá.